Bom dia. Bom dia a todas e a todos. Bem-vindos a esta sessão do BCST Portugal sobre tendências ESG, ou seja, temas de caráter ambiental, social e de governance das organizações para 2023. Agradecemos muito a vossa presença. Estávamos aqui a dar uns 5 minutos de espaço para que mais pessoas se juntem. Chegámos quase aos 400 inscritos. Estou aqui a olhar para o número no rodapé. Vamos em 129 presenças, de maneira que vamos estar a juntar ainda um volume grande de pessoas. Bom, dito isto, o meu nome é João Menezes, eu sou o secretário-geral, tenho o gosto de ser o secretário-geral do BCSD Portugal, e comigo tenho a equipa do BCSD, quem agradeço a organização desta sessão, tenho a equipa de oradores, a Filipa e o Ricardo, que já apresento de seguida, mas antes de mais e sem mais demoras, por umas boas-vindas, tenho o gosto de passar a palavra ao António Pires de Lima, presidente do BCSD Portugal, a quem sem mais demoras pedia o que dessas boas-vindas e a quem também agradeço a presença. Até já. Muito obrigado, João. António? Bom dia. Estão a ouvir? Julgo que estará sem som. Não, nós estamos a ouvir, João. Estamos a ouvir, estamos a ouvir. Sim, Ouvimos. Estamos a ouvir. Só o João é que não me ouve. Sim. É isso? Eu julgo que sim. Mas eu vou Mas sim, começar. António. O João, Sim, o João- claro o que João sim. também, o João também temos vindo a trabalhar juntos, já sabe mais ou menos o tipo de pequena intervenção que eu vou fazer aqui. O objetivo é, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a todos. É um número muito impressionante, 400 pessoas a participarem nesta sessão aberta do BCSD, e é bem a dimensão da nota boa daquilo que é a dimensão da importância dos temas de que o BCSD trata. É um sinal fantástico. Muitos parabéns à organização, ao João, à sua equipa e a cada um dos presentes por terem aderido a esta sessão aberta sobre as tendências ESG 2023. Nós tivemos a oportunidade no BCSD de refrescar, se assim quiserem, o nosso plano estratégico, a nossa visão estratégica para os próximos anos. Fizemos isso com a direção, nova direção que foi eleita em março, com a equipa diretiva do BCSD e também procurando ouvir todos os associados da empresa. E eu penso que há aqui duas linhas fundamentais de atuação do BCSD para os próximos anos. Uma que vem na continuidade daquilo que é o ADN do BCSD, e é a sustentabilidade ambiental e, nomeadamente, o combate à descarbonização. Há sempre pretextos, umas vezes a pandemia, outras vezes a guerra, para se pensar que há coisas mais importantes e prioritárias a fazer nas empresas antes de optarem por planos de descarbonização das suas atividades. Eu diria, nós pensamos aqui no BCSD que não há desculpa, não pode haver pretextos. E inclusive é que esta guerra horrível que estamos a viver na Ucrânia é mais um sinal que esta transição tem de ser acelerada, a transição energética, que é uma vantagem não só do ponto de vista ambiental fundamental, mas também do ponto de vista de segurança, que as nossas economias, os países da Europa em que estamos inseridos, acelerem a transição para a utilização de energia, de eletricidade mais ambiental, nomeadamente as energias renováveis. E Portugal está bem posicionado nessa competição, dado que recentemente até foi redefinido o objetivo de atingirmos 80% da produção da eletricidade através de energias renováveis, muito no curto prazo. Portanto, estamos bem posicionados, houve investimentos nestas áreas que foram feitos há tempo e cada empresa que compõe a BCSD e todas aquelas que querem participar nas nossas atividades estão comprometidas com objetivos muito claros até 2030, que passam por uma redução substancial das emissões de dióxido de carbono ou de outros gases com efeitos
de aquecimento de alterações climáticas até 2030. No caso da empresa que eu represento, só para vos dar uma nota, a Brisa, nós vamos reduzir em 2/3 as emissões de dióxido de carbono até 2030, tendo como referência, como ponto de partida, o ano 2010. Então, vamos terminar o ano 2030 com apenas 1/3 das emissões que fazíamos em 2010, e isto apesar de haver muito mais carros e atividade nas autoestradas da Brisa desde 2010. Portanto, esta é uma tendência clara, assumida. Olhem para o BCSD como um parceiro importante que pode ajudar as vossas empresas a definir estes objetivos e depois a ajudá-los, com boa formação, na concretização dos mesmos. Uma segunda nota de prioridade que eu aqui queria deixar, que foi incluída também neste novo plano estratégico do BCSD, é o tema da inclusão e do combate à pobreza. Francamente acreditamos, que a sociedade que estamos a construir em Portugal, com empresas competitivas e sustentáveis, deve também dar nota de que é uma sociedade inclusiva, onde nas empresas mulheres e homens têm as mesmas oportunidades e onde as empresas procuram também integrar todo o tipo de diversidade, às vezes dificuldade, que existe na nossa sociedade portuguesa, nomeadamente quando estamos a falar de pessoas com deficiência, cujo maior drama muitas vezes é não terem emprego, não terem empresas que lhes possam dar trabalho. Portanto, este tema da paridade em funções de responsabilidade, em funções de poder das empresas, da diversidade, da inclusão, é um tema que vai ser cada vez mais central na estratégia ESG patrocinada pelo BCSD. E dito isto, não quero alongar muito mais, dizer-vos apenas que, de facto, por um custo que nós consideramos bastante aceitável, a BCSD está em condições de ser o porta-voz dos associados que se queiram inscrever nesta nossa organização. Crescentemente o porta-voz. Estamos a dotar o BCSD de recursos para poder cumprir bem este papel de gestão das relações de representante das empresas nas matérias de ESG, junto às autoridades, junto dos movimentos ambientais, junto do Estado, do Governo, e por isso queria terminar agradecendo a vossa presença. O BCSD estará sempre disponível como uma casa aberta para partilhar ideias e formar empresas, institutos, associações, mesmo que não pertençam ao BCSD formalmente, mas continuaremos ativos e a funcionar neste registro, liderado pelo João Menezes, que tem feito aqui um trabalho fantástico, a sua equipa, mesmo que a vossa escolha seja, pelo menos por enquanto, acompanhar o BCSD, mas de fora, não como associado. Mas eu deixaria aqui um apelo, neste início do ano, ponderem porque faz a vossa presença no BCSD faz-nos falta. Nós precisamos de todos para sermos mais fortes e podermos ter outra força quando representamos as empresas e a economia portuguesa junto dos nossos stakeholders. Um bom dia de trabalho para todos. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado, António, também. Até já. Bom, então, sem mais demoras, eu tenho o gosto de passar ao painel. Só dava um esclarecimento prévio aos presentes. Nós temos uma outra sessão que começa às 11h30 sobre a nova futura diretiva da União Europeia de dever de diligência, de due diligence, que é com a PwC, a VDA e a EDP. Essa sessão é só para membros e, portanto, foi objeto de um registro à parte, não será neste link, ao contrário da sessão da semana passada, em que as duas sessões foram
através do mesmo link, aconteceram através do mesmo link para a segunda parte desta manhã, para a próxima sessão sobre a Diretiva de Dever de Diligência, e terão que efetuar um novo registro, se é que não efetuaram ainda, e essa é fechada a membros. Quanto ao mais, nós temos agora o gosto de ter connosco a Filipa Pires de Almeida e o Ricardo Zósimo, que para além de serem dois amigos, são dois especialistas em ler o futuro. Nós no BCC temos imensa dificuldade em ler o futuro e, portanto, pensámos o melhor é aliviarmos essa responsabilidade para alguém que represente, que possa ser essa voz do que são as tendências para este ano ESG no que toca à sustentabilidade e à declinação da sustentabilidade para o ambiente corporativo. Há aquela piada que se conta de alguém que vai à vidente, bate à porta e de lá dentro alguém pergunta quem é? E a pessoa pensa, bom, isto começa mal. E, portanto, nós não quisemos correr o risco de falhar nas previsões, achamos que isso era matéria para especialistas. Sem mais, tenho o gosto de passar a palavra à Filipa, depois passarei ao Ricardo. A Filipa, quer um, quer outro, tem cerca de 15 minutos, foi o que combinámos, não será medida fita métrica, mas tempo suficientemente curto para, no fim, termos ainda espaço para um debate entre todos, que eu terei o gosto de mediar ou de animar. Por isso, sem mais demoras, Filipe, agradecendo muito a Filipa, representando, obviamente, o Center for Responsible Business and Leadership da Católica Lisbon. The floor is yours, para manter aqui o inglês, e já terei o gosto de passar então a palavra ao Ricardo. Muito bem. Bom dia a todos, e é fantástico ver hoje em dia um Zoom com tanta gente, não é? Agora que dizemos, não vou organizar nada por Zoom porque as pessoas já estão fartas, afinal não é bem assim. Tivemos aqui muitos registros e muitas pessoas, e queria agradecer muito também ao João, ao Dr. António Pires de Lima, à Júlia, que nos convidaram para estar aqui hoje. Eu acho que estas reflexões são sempre importantes, pensarmos um bocadinho no futuro. Ao contrário do que o João disse, eu não sou uma especialista em futuro, mas tento estudar estas matérias da melhor forma, e acho que a reflexão de hoje é importante. Também me obrigou a estudar aqui um bocadinho o tema e pensar o que é que eu acho que agora em 2023 e em diante vai ser importante para as empresas. E dizer-vos que eu acho que este exercício também tem que ser feito com muita humildade, porque eu ano passado lembro-me de ver esta intervenção, e estava aqui a Filipa Saldanha e outra pessoa que agora não me lembro quem era, e eu aposto que eles não previram que ia haver uma guerra na Ucrânia passado um mês, não é? Ou seja, tudo o que eu e o Ricardo possamos dizer hoje pode se tornar inócuo, porque nós não sabemos o que é o futuro, não é? Ou seja, não fazemos ideia do que é que vai acontecer, e portanto deixar-vos esta primeira nota. Depois... Mas, Filipe, só dizer que foi por isso que nós os despedimos, não é? Quer o Nuno, quer a Filipe. Como é que... Força. Para substituir. Mas voltaram, não é, Filipe? Pelo menos estás aqui. Estou aqui, agora a observar. Boa sorte, Filipe. Obrigada. Então, eu tinha aqui 3 pontos que eu queria partilhar com vocês, que é, primeiro, o conceito de ESG. Eu sou um bocado cética em relação ao ESG em particular, e eu já vos vou explicar porque, por isso eu vou dividir a apresentação em 3 partes, que é primeiro explicar-vos, ou de explicar o que é que para mim é isto do ESG da sustentabilidade. Depois o segundo ponto é dizer-vos que esta realidade que nós falamos de ESG é uma realidade extremamente dinâmica. Portanto, é uma realidade que hoje, neste momento estamos aqui a falar, está a mudar, e portanto é muito exigente para os gestores, não é? Ou seja, nós o que hoje é um desafio, se calhar daqui a um ano vai ser um desafio completamente diferente. Portanto, temos sempre isto em mente. E depois que é uma realidade totalmente complexa e que abre o mundo da gestão a um novo paradigma. Nós, nos últimos 50 anos, que agora já começam a ser os últimos 55, tínhamos uma gestão bastante simples, não é? Nós víamos as nossas empresas para gerar lucro, e hoje em dia a realidade é muito mais complexa, e portanto é muito mais exigente hoje em dia ser gestor, por causa de todas estas questões da sustentabilidade. Temos que responder a muitos mais stakeholders, e portanto para isto também é preciso uma mudança de mentalidade que é verdadeiramente transformacional. Ou seja, a forma de gerir hoje em dia, e agora também no futuro, em 2023 e para a frente, não vai ser igual. Vai ser, e tem que ser verdadeiramente transformacional, senão as nossas empresas vão acabar por ficar para trás. E, portanto, no primeiro ponto, e desculpem, eu pedi à Júlia para partilhar uma apresentação e já ia avançar sem ela, se não se importarem que eu partilhe. Não tenho grande coisa na apresentação, mas tenho umas imagens ou outras que eu acho que às vezes podem ser úteis, e assim vocês não olham só para a minha cara e olham aqui para coisas mais giras. E a primeira é esta, é uma pergunta que eu tenho para vocês, que é: quanto é que vai valer a minha empresa, daqui a um ano, ou 2, ou 3, ou 10,
se tudo à minha volta mudar e se a economia à minha volta mudar? E esta é a grande questão que nós temos nas tendências ESG, que é se eu mantiver a minha empresa a operar como está hoje, se mantiver até os bons, que eu já sei que vocês têm, KPIs sociais e ambientais, se eu não mudasse nada agora no ano de 2023 em diante, quanto é que a minha empresa ia valer daqui a 10 anos? E a resposta eu acho que é óbvia, não é? Se calhar ia valer muito pouco ou ia deixar de existir, porque esta realidade é tão dinâmica que nós temos que nos adaptar constantemente. Este foi um report que saiu há um mês, ou pouco menos, ou pouco mais, que é o 12º report publicado entre o UN Global Compact e a Accenture, tem dados muito interessantes e eu gostei muito desta frase, está quase no fim, que é um bocado, não diz nada especial, não diz nada e diz muito, é um bocado um clichê, mas o futuro das indústrias vai ser, portanto, desenhado pela capacidade dos CEOs de transformarem os seus negócios e agarrarem este assunto da sustentabilidade, e isto parece novo. A sustentabilidade é realmente central. Agora, a questão que eu vos trago é o que é isto do ESG? Eu li um artigo em agosto que gostei muito porque veio confirmar tudo aquilo que eu acho sobre esta matéria, que é o conceito ESG, ou seja, Ambiente Social e Governance, é um conceito que per si é incompleto. E isto pode ser um exercício interessante para nós como empresas, porque quando nós falamos de ESG não estamos a falar de sustentabilidade, não é? E quer do ponto de vista dos mercados de investimento, o ESG é importante, quer da regulação e do report, quando uma empresa reporta resultados ESG está ali a falhar qualquer coisa, que é a parte económica, ou seja, o conceito holístico de sustentabilidade não é atingido se nós pensarmos só em ESG, é incompleto. E depois há outro problema no ESG, que é a falta de standards, não é? De standardização, que também é um tema que nós falamos muito, não é? E neste artigo que eu li, que eu depois posso partilhar com todos, que é de um senhor que se chama Jonathan Van Zanten, ele diz-nos que o ESG, no fundo, é só uma grande confusão agregada, ele chama-lhe uma aggregate confusion. E eu estou-vos a dizer isto porquê? Porque quando nós falamos de ESG temos que ter cuidado. ESG é um mecanismo de report, é uma ferramenta operacional das empresas de reportarem, de comunicarem, de fazerem gestão de risco ambiental e social que vai afetar os seus resultados financeiros, mas uma empresa pode ter resultados ESG fantásticos e ainda assim contribuir de forma muito negativa, quer para o ambiente, quer para a sociedade. E portanto, quando falamos só em ESG, temos que ter cuidado, porque isto não é sustentabilidade, e temos que ter cuidado, que uma empresa pode ter ótimos critérios ESG, ótimas medições ESG, e depois não completar a outra parte da criação de valor, que é fundamental para a sociedade, que é a parte económica. E depois eu trouxe só aqui esta tabela interessante, que são os ratings ESG, como é que eles classificam as empresas, e temos, por exemplo, ali logo a primeira, a British American Tobacco, que nos critérios ESG dos grandes rankings internacionais, desculpem, está relativamente bem classificado, tem ali valores máximos e médios, mas depois se nós formos avaliar o impacto, neste caso, nos ODS, ou seja, em termos económicos, ambientais e sociais, tem um impacto extremamente negativo na sociedade, e portanto só queria deixar esta clarificação inicial de que ESG nem sempre é sustentabilidade, e às vezes convém ter cuidado com isto. E depois dizer-vos outra coisa em relação a estes temas, e agora falando verdadeiramente de tendências, que é, eu tive há 2 dias atrás, no dia 24, numa conferência com este senhor, que eu admiro muito, que é professor do London School, e ele dizia-nos assim, nestas coisas da sustentabilidade, you haven't seen anything yet, ou seja, ainda está muito para vir, nós estamos aqui um bocado no início, e ele falava também muito desta questão da verdadeira mudança de paradigma, não é? Ou seja, o pensamento económico que nos trouxe até hoje, trouxe-nos até àquilo que também estávamos a ouvir o António a falar, não é? Ou seja, uma destruição do planeta que obriga as empresas a olharem para muito mais coisas e que obriga as empresas a lidar com uma realidade verdadeiramente complexa. E para lidarmos com esta realidade verdadeiramente complexa, temos que responder a muita gente, não é? A vários stakeholders, aos nossos colaboradores, aos nossos shareholders, mas também aos nossos fornecedores, às entidades regulatórias, e portanto temos que mudar de direção, não é? Não podemos continuar a gerir as nossas empresas da mesma forma, e portanto eu gosto muito desta acrónimo da TINA, que é There is no alternative. Temos realmente que mudar e passar para as escolhas que fazem sentido, e isto num mundo onde a tendência, além de ser cada vez mais complexa, é uma tendência de crises constantes, e aquilo que o World Economic Forum a semana passada chamava de polycrisis. Eu não sei se vocês viram este report, sai todos os anos em janeiro,
que é o Global Risk Report, em que este ano o World Economic Forum, portanto eles fazem questões a várias pessoas no mundo todo, e chegaram à conclusão que os principais riscos que os grandes pensadores da economia mundial apontam para os próximos 2 anos é o primeiro, que é inédito, pelo menos desde que eu acompanho este report, que é o Cost of Living Crisis. Este é o maior risco que se vê para os próximos 2 anos, isto obviamente acompanhado todas as tendências de inflação que nós vamos vendo, e depois Natural Disaster, Geoeconomic Confrontation, o resto nós estávamos relativamente à espera, e depois os riscos mais a médio prazo são, os principais são quase todos ambientais, não é? Também não nos admira. O ano passado esta tendência era diferente, ou seja, não havia expectativa de riscos que tivessem a ver com Geoeconomic Confrontation, ou seja, não se esperava uma guerra, e a divisão entre os riscos que se esperavam a curto prazo era mais social e ambiental, e este ano vemos aqui muitos mais riscos ambientais e, em primeiro lugar, este risco de custo de vida. E isto, eu gostava de vos dizer que também agora em janeiro, tem um novo reporte da Oxfam, que para mim, pronto, vão sendo aqueles reportes que nos vão contando muito sobre a pobreza no mundo, não há muita novidade, mas eles vêm dizer exatamente o que nos vinham dizendo, mas de uma forma ainda mais enfática, que os 1% mais ricos da população enriqueceram ainda mais desde o ano 2020 e viram a sua riqueza crescer em cerca de 2/3 nos últimos 2 anos, e na última década o mesmo aconteceu, ou seja, nós vemos que aqueles que estão mesmo no topo da riqueza mundial vão aumentando cada vez mais a sua riqueza, e os mais pobres são cada vez mais pobres, e ainda temos cerca, também segundo este relatório, 10% da população mundial que vive em situação de pobreza e sem acesso a uma alimentação que seja digna e boa para a sua saúde. Depois, acompanhando com tudo isto, o que é que temos? Temos obviamente estas questões das crises geopolíticas e de uma fragmentação crescente, não é? Ou seja, este ano e na semana que terminou o World Economic Forum tinha como tema precisamente isto, não é? Ou seja, um mundo cada vez mais fragmentado, e isto acompanhado de um grande risco também para os sistemas ambientais e sociais, que é os grandes riscos que acontecem nas cadeias de abastecimento, não só porque estamos também com uma crise na alimentação, nos fertilizantes. Outro dia li uma notícia gira que é porque é que o preço do arroz carolino duplicou em Portugal, não é? Porque aumentou o preço da energia, porque aumentou o preço das sementes, porque aumentou o preço dos fertilizantes, ou seja, todas as cadeias de valor estão cheias de desafios, quer económicos, quer ambientais, quer sociais, ao nível dos direitos humanos, e isto é um risco que as nossas empresas têm que gerir e vão ter que reportar já a partir do próximo ano. Pois isto é acompanhado de uma coisa também inédita nos últimos anos, que é uma crise de inflação, ou seja, os preços aumentarem e a economia aqui com risco de crescer, não é? E isto vai agravar ainda mais aquilo que nós temos ali como primeiro ponto dos próximos 2 anos, que é o custo de vida, não é? E isto é um desafio para mim, para a minha empresa, porquê? Porque realmente nós, como empresas, temos trabalhadores, temos que pagar salários, lidamos com muitas pessoas, e isto afeta a vida das pessoas com quem trabalhamos todos os dias. E depois outra coisa que se tem vindo a verificar são os acordos internacionais, cujos resultados são sempre mais ou menos bons, não vamos dizer que são excelentes, mas a COP26, a COP27, a COP15 da biodiversidade, aqui com acordos que até nós podemos chamar de relativamente positivos, mas depois que acabam por não ter aplicação. E a semana passada, o presidente do Fórum, do World Economic Forum, o Boris Brand, veio-nos dizer precisamente isto. Ele disse: eu para o ano vou começar o World Economic Forum a perguntar a toda a gente como é que cumpriram estes acordos a que chegamos durante este ano de 2023. E eu achei piada, porque realmente é verdade, mas os acordos fazem-se, mas o que nós vemos é que a transição energética, também por outros motivos, não acontece, mas principalmente os acordos que se fazem para a descarbonização, principalmente das empresas de energia petrolíferas, não têm acontecido. E, portanto, a mudança de gestão transformacional e de mudança de modelos de negócio que têm que ser transformacionais em algumas indústrias, nós vemos que também não estão a acontecer. Depois ainda dentro daquele report da Accenture, que saiu agora há 2 ou 3 semanas, é perguntado aos CEOs quais são os principais riscos que vêm para os futuros das suas empresas, que são CEOs em todo o mundo, portanto em todas as áreas geográficas. Eles apontam como principal risco a inflação e a volatilidade de preços, o talento, também é uma tendência clara, não é? Principalmente a escassez de talento e a necessidade de gerir talento de formas cada vez mais criativas,
Depois, Public Health, isso também tendo em conta o que aconteceu no passado próximo, e depois, obviamente, o Climate Change e o Trade Regulation, isto também tem sido muito falado nestes encontros internacionais. Apesar de tudo, 98% dos CEOs veem que a sustentabilidade é core para o seu negócio, para a sua função como CEOs das empresas, o que é bom. E eu, para falar um bocadinho de tendências, queria falar de uma coisa que aconteceu ano passado, eu tenho falado disto aos alunos, que eu acho que é hilariante, que é nós falamos das alterações climáticas, temos que fazer alguma coisa para as alterações climáticas, e eu penso que já quase todos conheceram este framework, é das 9 barreiras planetárias. Eu até 2022 dizia assim, cuidado, porque nós temos 9 barreiras planetárias, há um documentário na Netflix sobre isto com o Johan Rockström, que é o grande cientista por trás disto, que eu convido todos a ver, que é super interessante, explica super bem. Eu costumava dizer isto, 4 barreiras já foram ultrapassadas. Só este ano que passou, 2022, nós começamos o ano em que os cientistas descobriram que outra barreira tinha sido ultrapassada, que são as novel entities, e em abril outra barreira ultrapassada. E o que é que isto quer dizer? Isto são as barreiras dentro das quais o ser humano tem alguma garantia de que consegue viver em equilíbrio com o planeta. A partir do momento em que as transgredimos, os efeitos poderão ser catastróficos ou não, mas vamos perder o controle sobre o equilíbrio do planeta. E, portanto, isto só para vos dizer o quê? E isto é uma tendência clara, que é estas questões do ambiente só estão a piorar. E apesar dos acordos internacionais e tudo e das empresas estarem todas a dizer em 2030 vamos só ter metade das emissões do carbono que tínhamos em 1990 e depois em 2050 vamos ser carbon neutral, ótimo, fantástico, mas o cenário está a piorar. E isto também é importante nós vermos, depois vocês também podem ir a este site que é o Carbon Clock, eu acho também piada a isto, em que ele nos mostra, de acordo com o cenário 1.5, 2 de aumento de temperatura global, quanto tempo é que nós ainda temos para nos conseguirmos manter neste cenário. E nós só temos 6 anos e 7 meses para conseguirmos manter-nos sobre o cenário de 1.5 graus de aumento da temperatura, portanto temos mesmo que começar a atuar e a fazer alguma coisa. E só para vos dar aqui 1 ou 2 exemplos, e por acaso trouxe um exemplo da Brisa, não foi nada combinado, foi porque outro dia recebi a notificação no telemóvel, crises sociais, não é? E aquele primeiro problema que criou o World Economic Forum, o risco, que era o aumento do custo de vida, estas crises sociais. Por exemplo, a Sonai, isto foi uma notícia que saiu, se calhar muitos de vocês viram, deu um prémio de 500 euros a cada colaborador antes do Natal, e a Brisa, a semana passada, aumentou 6% o salário a todos os seus colaboradores, não é? Isto são coisas que nós, empresas, podemos fazer. Depois há outros riscos, com este risco da guerra e dos confrontos geoeconómicos, as empresas também têm que ter muito cuidado como gerem estas questões sociais. Portanto, temos o caso da Nestlé, eu não sei se vocês se lembram quando a guerra começou na Rússia, e não foi na Rússia, foi na Ucrânia, muitas empresas saíram da Rússia e a Nestlé disse, eu vou ficar porque aquilo que nós vendemos é um bem essencial, e foram criticados que tiveram que abandonar a grande parte das suas operações. E depois nas crises ambientais, o que é que nós podemos fazer? Obviamente adaptar-nos àquilo que são estas novas exigências de neutralidade carbónica e descarbonização, e começar por algum lado. Eu acho que o BCSC tem feito um trabalho excelente nisto, portanto, como dizia o António Divos, o BCSC é uma boa organização para vos ajudar nisto, mas a verdade e a realidade, e olhando agora para 2023 e em diante, é que a realidade continua em disrupção, as crises são verdadeiramente estas policrises, e nós temos que estar atentos a isto, mas sem sentir uma coisa que é um conceito que se chama apocalipse fatigue, que é, não vamos ficar cansados com este conceito apocalíptico, e eu, apesar de achar que o discurso do António Guterres no UEF foi muito apocalíptico, no World Economic Forum foi muito apocalíptico, ele no final do ano deixou-nos esta mensagem que eu acho que é boa, tanto para cidadãos como para empresas, que é, isto não é o tempo para nós nos sentarmos nos sidelines, é o tempo para começarmos a resolver, termos determinação e até esperança, e depois continua com a sua mensagem. Eu diria que quando nós pensamos em tendência, esta tem sido a palavra que mais se usa, e eu hoje trouxe-vos aqui a definição do Stockholm Resilience Center, que são os cientistas que estudam estas matérias ambientais, assim, talvez com mais renome no mundo, e eles dizem justamente isto: a resiliência não é mais do que a capacidade dos sistemas, das pessoas, dos indivíduos, das empresas, de quem seja, de lidarem com todas estas mudanças constantes e ainda assim continuarem
a desenvolver-se. E é isto que as nossas empresas querem, não é? É manter esta resiliência e verdadeiramente adaptar-se, sabendo que o modo de gerir isto é navegarmos, não é? Nós nunca vamos conseguir controlar todos os fatores, eu acho que a sustentabilidade é uma coisa que se navega. Outra tendência que eu gostava de trazer é esta, também deste reporting da Accenture. Júlia, quando faltarem 2 minutos, digam que eu acelero isto e termino, está bem? Esta tendência, e que não se pode deixar de falar nela, que é as empresas, quando olham para os vários stakeholders, neste relatório disseram-nos que os mais importantes para eles neste momento eram os consumidores, obviamente, e depois os governos. E isto é muito importante, e sabemos que uma grande tendência muito, muito óbvia para todos nós e para as nossas empresas é a nova regulação europeia da Diretiva de Reporting Financeiro. Não é? Nós já tivemos a diretiva que obrigava ao disclosure na área financeira, e agora vamos ter todas as empresas, grandes empresas inicialmente, a terem esta obrigação de report ESG já a partir de 2024. Vou dizer, eu esta semana estive a olhar para os standards de report que o EFRAG publicou e eu só dizia, estava uma colega minha ao meu lado, só dizia, quem quiser ler isto com detalhe, isto vai ser muito dinheiro. Os consultores que trabalhem todos nisto, porque aquilo é tão detalhado, tão complexo, que eu outro dia estava a ver uma entrevista de um professor de Oxford, da Saïd Business School, com a diretora de reporting financeiro da L'Oréal a nível mundial, e ela estava a dizer, nós temos 30 mil fornecedores e não fazemos ideia como é que vamos fazer o reporting que a União Europeia nos está a pedir, porque isto é muito complexo. E eu só pensei, se a L'Oréal não consegue fazer isto a nível mundial, como é que as nossas PMEs daqui a alguns anos, ou as nossas empresas portuguesas grandes, vão conseguir fazer isto? Ou seja, este desafio que nos traz esta nova diretiva das empresas mostrarem quais são os seus assuntos materiais e de certa forma os provarem, mostrarem a sua dupla materialidade, ou seja, como é que os assuntos ambientais e sociais afetam os seus resultados financeiros e como é que afetam também os temas de sustentabilidade no mundo, o facto do seu reporte ser um reporte que vai ser alvo de auditoria, ou seja, há aqui muitos pontos nesta nova regulação que nós vamos ter que ter em atenção e que vão complexificar muito a vida das nossas empresas. Depois há aqui pontos que eu gostava de enfatizar, se calhar muitos de vocês já ouviram falar disto, mas esta nova diretiva vai pedir que se reporte também se os resultados, os incentivos e os resultados da empresa estão ligados a estes critérios ESG, isto é, os incentivos pagos aos diretores das empresas estão ou não ligados às questões ESG, vai ter que reportar o seu alinhamento com os acordos de Paris, vai ter que ter KPIs, indicadores também para estes temas de sustentabilidade, fazer a due diligence na cadeia de valor, ou seja, e guiar-se por um conjunto de standards que são, como eu estava a dizer, muito complexos, ou seja, este vai ser um grande desafio. Nós sabemos que este reporte europeu, isto é uma comparação do MCSI, que está muito interessante e que nos mostra realmente, comparado com os standards agora dos Estados Unidos e com o ISSB, que está a tentar definir esta standardização a nível mundial, a Europa é claramente muito mais exigente e, portanto, pelo menos as nossas empresas podem estar felizes, porque isto vai custar, mas vão estar bem mais à frente do que as empresas dos Estados Unidos nestas matérias. Filipe, Depois peço desculpa, só sem querer interromper, pronto, é que já estamos aqui um bocadinho em cima. Para terminar. Exatamente, só assim, uma Boa. conclusão Sim, final sim, para podermos passar a palavra ao Ricardo Zósimo. Impecável, então eu demoro 2 minutos, eu termino já, só para me deixar dizer tudo. Que é outra tendência, era aquela que estávamos a falar do talento, ou seja, não é, percebermos que o talento é cada vez mais escasso e que as pessoas continuam a procurar e vão procurar cada vez mais propósito no seu local de trabalho, depois as questões do género, da inclusão e da diversidade também cada vez mais importantes. Depois, para grandes empresas e PMEs, pensarmos que os nossos investidores vão sempre continuar a exigir resultados financeiros, mas a partir do momento em que estes resultados ESG também forem e começarem a ser cada vez mais mainstream, os investidores terão também sempre que os exigir, não é? Ou seja, isto vai ser cada vez mais uma obrigação também para as PME. Aliás, os bancos portugueses estão já a procurar ajudar as PME a reportar também nestes temas. E depois também toda a sociedade, os consumidores, nos vão exigindo cada vez mais, e nós vemos cada vez mais também esta tendência do ativismo social junto das empresas. Foi o caso da Shell na Holanda e de muitos outros, depois podemos falar mais à frente se houver tempo. Depois, deixo-vos só aqui umas sugestões de reflexão. Isto são algumas tendências,
sugestões de reflexão para 2023, que é como é que nós vamos encarar estes assuntos ESG, se como uma ameaça, se como um risco a mitigar, que é aquele conceito ESG muito fechado, ou se como uma oportunidade. Depois olharmos para estas questões da lei e da regulação, que vão ser cada vez mais importantes, e se estamos a operar em várias jurisdições, temos de ter isso em atenção, a descarbonização que vai ser central, a gestão do supply chain, não é? E das questões de due diligence, tanto ao nível social como ao nível ambiental, e depois também termos em conta que, de acordo com os países onde operamos, o ativismo será cada vez mais forte, enquanto nos países em desenvolvimento são as questões dos direitos humanos e da poluição, nos países desenvolvidos temos mais as questões éticas, de corrupção e ambiental, e depois também pensarmos como é que a minha empresa está a inovar e se está a usar a tecnologia para me ajudar a ultrapassar estes problemas da descarbonização, mas também os problemas da inclusão no local de trabalho e problemas sociais. E depois eu deixo-vos aqui um desafio, que é pensarem se as vossas empresas já têm ou não uma remuneração variável de acordo com estes fatores ESG, e se não têm, se não vale a pena pensarem nisso. E depois uma última coisa que vos queria dizer, que é, nestes temas, o win-win pode ser possível, mas nunca é a curto prazo. Já tem sempre que haver custos para as nossas empresas em fazerem estas transições e, portanto, o win-win só acontece verdadeiramente no longo prazo. Portanto, pensem o que é que vão ter que sacrificar para mudar um bocadinho também a vossa empresa. E é isto. E desculpem se demorei muito tempo, mas isto é um defeito que eu tenho. Não, ora é essa, Filipa. Gostamos do teu entusiasmo e agradecemos-te muito a tua abordagem tão rica e abrangente ao tema das tendências. Não podíamos ter tido melhor arranque. Dar a nota de que eu estou a tomar nota das questões que já estão a ser colocadas no chat, não me vou esquecer delas depois no momento de debate com todos, mas antes disso vou passar a palavra ao Ricardo, só dizendo desta visão de helicóptero, como digo, tão rica e abrangente da Filipa. Muitos de vós poderão estar a pensar, bom, mas eu, responsável de sustentabilidade ou parte da equipa de sustentabilidade da minha empresa, o que é que devo fazer amanhã, o que é que devo pôr em agenda para a semana? Depois será o Ricardo a dar essa resposta, certo, Ricardo? Isto é uma grande partida ao Ricardo, não foi isso que Não, combinámos. completamente. Eu vim aqui com respostas. Exato. Para a semana, segunda-feira, 9 da manhã, o que é que cada um de nós deverá estar a fazer? Exato. Obrigado, Não, Ricardo, seguramente, vou falar nisso. Não é segunda-feira, pois é quinta, é já amanhã, não é? Exato, já amanhã. Eu queria, sobretudo, arrancar com uma nota de esperança. Eu acho que vocês, como líderes, que estão líderes nesta área de ESG, o primeiro grande desafio para 2023 é incutir esperança em vez de incutir compliance às vossas equipas das vossas empresas. E acho que isso vai mudar tudo e penso que é o grande desafio para 2023. A grande tendência são as empresas que vão incutir esperança, e a liderança vai ser fundamental nisso, e as outras que vão incutir compliance e vão incutir risco e vão... Porque isto vai mudar tudo e vai mudar tudo muito rapidamente. Agradeço muito à Filipa por ter feito todo este background que me ajuda imenso, e que bom ver tantos amigos aqui nesta call. Então, a primeira grande tendência que eu gostava de vos falar era isto, que não foi combinado, mas pega nas palavras da Filipa, sobre esta ideia de isto é uma obrigação ou é uma oportunidade. E aqui existe um grande ponto, que é o ponto de onde é que vamos posicionar a questão do ESG. Neste momento a questão do ESG está muito no board, está muito na parte legal e tem que modificar para a parte comercial. E essas são as grandes tendências que nós temos visto nas empresas que estão mais à frente, são esta ideia. Onde é que eu posiciono este assunto? Eu posiciono este assunto ao nível do board, ao nível do compliance, ao nível do risco, ou posiciono na parte comercial. E se posiciono na parte comercial, como é que é feito? Porque para ser uma oportunidade tem que ir à parte comercial. E acho que isso também tem a ver com esta ideia dos KPIs, não é? Que é, durante muito tempo, os boards, os departamentos, as empresas, geriram para KPIs. E de repente têm que mudar, o mindset tem que mudar para gerir para equilíbrio. E gestão de equilíbrio é completamente diferente de gestão de KPI. Um banco com uma perna só, ninguém se pode sentar nele. Um banco, para se sentar, tem que ter pelo menos 3 pernas. E estas pernas têm que estar equilibradas. Portanto, se eu tenho 3 pernas num banco, mas estão assim, ninguém se pode sentar nela. Um banco não serve para nada. E eu acho que este é o ponto dos ESG. Os ESG é um exercício de equilíbrio, não é um exercício de KPI. E essa, julgo que vai ser a grande oportunidade de 2023. Muito bem. A segunda, se eu tivesse que falar de tendências e aquilo que tenho conversado com muitas empresas
sobre as grandes tendências e as grandes transformações para 2023, o foco vai ser este. Na parte ambiental, e durante 2022 foram implementadas muitas medidas de carbono. Hoje temos muita informação sobre o carbono, vamos ter mais no futuro, mas essas medidas estão implementadas. Penso que a grande novidade vai ser na água e no lixo. A água, como aquilo que aconteceu para a eletricidade, com um foco muito grande em perceber os canais da água, a poupança da água, como é que a água está a ser utilizada. A água, na minha opinião, e desculpem se vou ser politicamente incorreto, a água é demasiado barata e, portanto, estraga-se muito. Se a água fosse ao preço da eletricidade, não se estragava nem metade. E, portanto, a água é demasiado barata, mas vai ficar mais cara. E, portanto, julgo que é uma das grandes áreas de oportunidade. E depois olhar para o lixo como um fator de integração económica, um fator de aceleração económica. Porquê é que temos que fazer lixo? Seria a primeira pergunta que eu faria se estivesse a trabalhar nestas questões de ESG. Como é que eu estou a medir o lixo que eu faço? Não sei se repararam, mas eventualmente repararão que nós vamos ter um controle de lixo muito mais apartado do que está a ser, do que existe na sociedade, mesmo nas sociedades que são muito evoluídas. Portanto, penso que ao nível ambiental essa é a grande transformação para 2023. Ao nível social, sim, 2022, 2021, 2020 e afins, tínhamos um grande foco em justiça e em diversidade e inclusão. Julgo, por tudo o que está a passar no mundo e por tudo o que está a afetar os trabalhadores das nossas empresas, que o grande foco vai ser nas condições de trabalho e nas condições de direitos humanos. E a Filipa confirmou isso com o exemplo da SONAI, com o exemplo da Brisa. Este vai ser o grande foco e os trabalhadores julgo que não irão compreender se não houver este foco. E por último, há uma questão muito interessante em termos de governance, que é o que é que vem a seguir ao governance dos stakeholders, não é? Tínhamos os shareholders, agora temos um governance para stakeholders, como aquele gráfico que a Filipa mostrou, mostra muito bem, e penso que a próxima fase vai ser stakeholders e ativistas. Existe neste momento a necessidade de lidar com o ativismo. Isso era algo que não existia anteriormente. Anteriormente tínhamos a necessidade de lidar com os nossos stakeholders, hoje temos a necessidade de, em termos de governance, lidar com os ativistas. E lidar com os ativistas é totalmente distinto de lidar com os outros nossos stakeholders. Primeiro porque os ativistas são injustos, não são justos. E, portanto, como é que nós, como uma empresa, lidamos com a injustiça? É uma das grandes perguntas ao nível do governance. Temos visto vários exemplos, fingimos que não existe. Isso é uma coisa injusta. Fingimos que não está lá, deixamos crescer. Respondemos e damos importância. Como é que nos vamos posicionar em relação a ativistas e, sobretudo, aos ativistas que são injustos? Existe o que está a acontecer, o que nós temos observado em muitas empresas, quando eu almoço aqui com empresas que estão a fazer grandes avanços na sustentabilidade, Ricardo, eu estou a reportar muito menos do que a sustentabilidade que eu estou a fazer. Portanto, eu estou a fazer mais, os meus produtos são mais sustentáveis do que eu reporto, porque eu tenho que lidar com a potencial crítica dos ativistas. E então tenho que lidar com isso. Isso parece-me um contrassenso, não é? Quer dizer, então nós temos um mundo que é melhor, mas na realidade não tratamos desse mundo, não mostramos ao mundo o melhor que ele é, porque temos que lidar com os ativistas. Julgo que é uma das grandes tendências é encontrar forma de lidar com o ativismo. E ter, tal como temos planos de crise para algum tipo de ameaças, ter planos de crise para os ativistas. Aqui, no contexto específico de Portugal, julgo que também é importante falar da oportunidade do mar. O mar, nós vamos ter, vai ser aumentada, já existe uma zona marítima que é substancial. Muitas das oportunidades, julgo, para Portugal viram do mar, as empresas têm que começar a reportar a sua ligação com o mar. E julgo que é uma grande oportunidade que nós temos em Portugal, toda esta inovação que está a existir na parte marítima, não só de tecnologia, mas também de inovação a nível dos produtos e a nível dos serviços que usam o mar. Portanto, se eu tivesse que definir assim três grandes eixos ESG, diria a água, o lixo, as condições dos trabalhadores e claramente a questão dos ativismos.
Claro que, e a Filipe falou muito bem disto, a questão do reporting é muito interessante. O que nós estamos a observar é que se no passado existia Sustainalytics e outros, Clarity e outros providers de reporting, e neste momento estamos a ver uma série de novas entradas de outro tipo de organizações que estão a entrar para fornecer dados de ESG, dados que até agora não existiam. E muitos destes estão ligados com a parte tecnológica. Portanto, estão a usar tudo o que está em termos de inteligência artificial, tudo o que está disponível em termos de inteligência artificial, para fornecer dados. Isto vai ser ótimo porque vai enriquecer a capacidade que nós temos de aceder a dados de ESG, ao mesmo tempo vai complexificar o tipo de reporting que as empresas têm que fazer e como é que vão falar para estes vários providers de ESG data. Um passo aqui muito grande é pensar como é que a nossa ESG data está a ser lida por inteligência artificial. Nesse momento, muito do nosso ESG data vem em reportes e esses reportes podem ou não ser facilmente lidos por inteligência artificial. Julgo que as empresas vão ter que começar a publicar reportes que têm uma leitura fácil para a inteligência artificial. Tal como no passado adaptámos as nossas páginas web aos apontadores de internet, como o Google, o Ecosia, o SAP e outros, vamos ter que fazer o mesmo com os ESG data. Pois há aqui se calhar isto é mais uma ambição para 2025 do que para 2023, mas é o nível de reporting. Neste momento estamos a reportar muita informação ao nível da sustentabilidade e julgo que iremos ter que reportar informação e dados ao nível da regeneração. A regeneração, como todos sabem, seguramente nesta call, é o passo seguinte à questão da sustentabilidade. Portanto, sustentabilidade é eu não estragar, nem não fazer mais mal, não é? Manter que as opções das próximas gerações estejam abertas. Regenerar é eu explicar como é que eu estou a fazer com que os sistemas e os ecossistemas de biodiversidade voltem a ser sistemas ricos e vivos. E, portanto, julgo que mais do que informação sustentável, o futuro é nós reportarmos informação ESG que é regenerativa. Como é que eu estou a trabalhar para a diminuição, a regressão do aumento da temperatura? E pronto, e já falei um bocadinho sobre a questão dos ativistas. Nós fizemos aqui na Nova um exercício muito interessante que foi, fomos ao Sustainalytics, vimos quem é que eram os melhores rankings de ESG reporting e depois fizemos download e tentámos arranjar uma matriz para perceber o que é que seria um super report de ESG. E falhámos redondamente, não conseguimos. Porque cada um tinha a sua forma de reportar, cada um tinha a sua forma de falar e, portanto, penso que o que vai acontecer em 2023 é uma divisão do tipo de reporting em reportes que são lidos por stakeholders e reportes que são lidos por ativistas. E estou mesmo a terminar, e não fôssemos nós uma universidade, queria-vos falar um pouco daquilo que temos conversado com muitas pessoas sobre como é que podemos acelerar a força de talento para os ESG. E em primeiro lugar, parece-me aqui muito óbvio que isto passará por um trabalho conjunto de várias equipas. E, portanto, querer que a equipa comercial, a equipa técnica, a equipa de produção trabalhem junto em termos de ESG é o caminho certo. Querer que só a equipa de marketing trabalhe em ESG ou a equipa de produção trabalhe em ESG, penso que não é o caminho de 2023. E aqui, o que eu tenho observado em termos de ritmo de aprendizagem é que houve algumas pessoas dentro das empresas, porque querem, porque têm funções de responsabilidade, que foram avançando e foram aprendendo as questões de ESG, mas isso vai mudar e vai passar a ser mandatório. E depois, em nível de competências, que tipo de competências são verdadeiramente fulcrais para as questões dos ESG? Eu acho que até agora acreditamos assim, acreditamos muito que as pessoas estavam à volta dos ESG e queriam fazer a coisa certa, e agora sabemos que temos que treinar para uma competência, para uma das competências específicas, que é, por exemplo, a transparência. Como é que treinamos as pessoas para a transparência? É uma das grandes perguntas. Como é que mudamos o mindset das pessoas para que adotem um mindset mais transparente?
Isso vê-se, por exemplo, na forma como algumas organizações lidaram com a questão dos ataques de cibersegurança. Umas foram totalmente transparentes, olha, foram estas pessoas atacadas, outras foram totalmente opacas. Portanto, a esconder, não queremos dizer a ninguém o que é que aconteceu. E treinar para a transparência, ajudar as vossas workforces a perceber que a transparência é um valor essencial desta mudança de paradigma de 2023, julgo que é uma das grandes mudanças que pode ser feita nas vossas empresas. Obrigado, Ricardo. Presumo que esse segundo dramático de pausa indique que acabaste, correto? Acabei 13 minutos e 26. 13 minutos e 26. Sim, para dar tempo ainda para perguntas. Muito bem, obrigado também pela atenção pela capacidade de síntese, pela atenção ao período de diálogo entre todos. Eu fui recolhendo aqui um conjunto de questões. Já agora dizer, nós tínhamos aqui sim um slide, recolhemos as tendências para ESG para 2023 que vêm plasmadas em diversos relatórios que têm vindo a ser publicados desde dezembro, e isto recorrendo aos melhores algoritmos de inteligência humana que é a equipa do BCSD Portugal. Eu não vos vou amassar com esta síntese, é uma espécie de best-of das tendências ESG para 2023. Os nossos convidados já nos deixaram uma série de pistas para reflexão, e por isso, sem mais demoras, eu das questões que foram colocando aqui, levantava duas. Uma tem a ver com os prazos de retorno. Isto, Filipe e Ricardo, a ideia de que os investimentos ainda são muito avaliados pela sua capacidade de retorno económico-financeiro no curto prazo, no espaço de meses. Nós temos o sistema económico muito ainda voltado para sprints, seja os mercados financeiros, seja os bónus dos gestores, inclusive os ciclos, os bónus políticos ou da administração pública também são bónus de curto prazo, mas não vamos fazer análises mais sistémicas. Mas no que toca às empresas, temos os bónus ainda muito voltados para o curto prazo e necessariamente a sustentabilidade ou os ESG são uma métrica de longo prazo. Como é que nós compatibilizamos o curto e o longo prazo? Precisamos aqui de uma nova ciência económica, assente em novos prazos e em novas métricas. A Filipe acabou a sua intervenção a sugerir, foi uma das últimas deixas, a sugerir que os gestores fossem também avaliados pelos ESG, a sua performance. Como é que nós incorporamos no curto prazo os ESG, para não ficarmos reféns de uma aplicação num longo prazo que ainda não é um mindset de gestores e investidores, sobretudo. Um ponto. E segunda, cruza com esta, as escolas de gestão, a educação, obviamente, é uma aposta para o longo prazo. Nós precisamos de atingir metas no curto prazo, não podemos esperar pelos frutos da educação, que levam em muitos casos tempos geológicos, 1 a 2 gerações a produzir frutos. As escolas de gestão, e temos no caso 2 escolas de gestão na sala, as escolas de gestão já estão a mudar mentalidades, ou ainda estão muito voltadas para o económico-financeiro, para o paradigma da ciência económica do século XVIII, XIX. Portanto, por um lado, como é que nas empresas damos provas de que a sustentabilidade no curto prazo faz sentido para investidores, e segundo, as escolas de gestão já estão ou não a mudar mentalidades e no fundo, a evoluir para uma ciência económica 2.0, que integra os ESG. Se calhar, começando pela Filipa, mantendo a ordem. Filipa, então queres tomar a palavra? Sim, obrigada, João. Mercado de investimento, curto e longo prazo. Há vários perfis de investidores, não é? Há os investidores, o David, obrigada, David, pela questão. Eu acho que há investidores de curto prazo, certamente, e há os de longo prazo. E eu também tinha aqui uma nota, isto é para os investidores, para as empresas, é a mesma coisa. Nós podemos claramente fazer dinheiro no curto prazo, fazer super mal ao ambiente ou às pessoas, e fazemos dinheiro, ou seja, isso é uma opção. A questão é que, primeiro, o crescimento do mercado de investimento alinhado com o ESG é óbvio, não é? É um mercado que já cresceu cerca de 33% e a tendência é que continue a aumentar. A questão é que é um mercado em transformação, ou seja, hoje em dia os investidores exigem cada vez mais, quer por questões regulatórias, quer por questões do próprio investimento, que as empresas em que investem tenham estes critérios. É também uma questão de risco financeiro, porque os investidores sabem que as empresas que não o façam vão estar expostas a riscos que vão ter efeitos negativos sobre os seus resultados,
Agora, era o que eu também terminei a dizer isto nem sempre é win-win, ou seja, há aqui verdadeiramente uma mudança de pensamento que exige, por vezes, nem sempre, mas por vezes, custos no curto prazo e, portanto, o que acontece nestes mercados é que a médio e longo prazo nós sabemos que é win-win, a curto prazo nem sempre o é e principalmente no mercado de investimento isto é mais uma questão de investimento responsável, não é? E até as empresas, eu se for gestor de uma grande empresa, sei que provavelmente posso fazer nos próximos 2 ou 3 anos muito dinheiro para fazer muitas coisas más, é uma questão também de responsabilidade perante a sociedade e perante o ambiente, mas depois sei que ao final desses 3 anos vou deixar de existir, porque vou perder a licença para operar no mercado. Depois sobre a questão das escolas de gestão, eu acho que a mudança é clara, acho que hoje em dia já não há escola de gestão que não tenha uma cadeira de sustentabilidade, de estratégia sustentável, etc. Eu falando da Católica Lisbon, posso-vos dizer que muito por culpa e boa culpa do nosso DIN, estamos totalmente alinhados com estes temas do impacto. Aliás, dentro de 1 ou 2 dias vai sair o reporte de impacto da Católica Lisbon, totalmente alinhado também com os objetivos de desenvolvimento sustentável e que neste momento, eu até vos vou dar um exemplo, eu quando andei na Católica, que eu estudei economia na Católica, eu aprendi que o principal objetivo de um gestor, de um CEO de uma empresa, era criar valor para os shareholders. Foi isto que eu aprendi, ponto final. Hoje em dia, se eu ensinasse isto a um aluno, punham-me fora da sala. Ou seja, isto mudou claramente, e hoje em dia nas escolas de negócio a questão já não é se isto se ensina, é quantas cadeiras de sustentabilidade é que nós temos, não é? E deixamos sempre, temos poucas. Portanto, eu acho que a tendência é óbvia e é isto que se vai ensinar aos alunos, aliás é isto que eles querem, se não, uma escola que não ensina sustentabilidade está fora da lista dos alunos. Portanto, acho que é por aí que não, e no futuro o ideal seria não serem necessárias cadeiras, estar entranhado em todas, não é? Ricardo, sem mais demoras, obrigado. Eu acho que há aqui uma competência que é a competência da coragem. E acho que essa competência é fundamental. E essa competência existe e nós estamos a trabalhar muito em ajudar os nossos alunos a desenvolvê-la. Portanto, eu nesse aspecto, porque para transformar qualquer paradigma é preciso coragem. Portanto, essa é a primeira. E a coragem tem uns benefícios incríveis, mas tem umas consequências incríveis também. E portanto, nós temos que... Uma das competências que estamos a trabalhar nos nossos alunos é a coragem. E isso depois é transversal, esse tipo de metacompetências, depois são transversais àquilo que os alunos fazem. Portanto, eu tenho muita esperança naquilo que está a acontecer. Eu vejo os meus alunos a quererem deixar uma marca e a exigirem deixar uma marca às empresas para onde vão. E quando vão para empresas que não querem deixar marca, vão-se embora, os alunos, porque têm essa coragem de dizer, eu não quero estar conectado com isto. E, portanto, eu tenho esperança. Okay. Agora, há uma geração, há um gap, não é? Há um gap de... Se nós fizermos 200 anos deste tipo de paradigma, agora precisamos de um bocadinho de tempo para nos ir adaptando. Agora, tem que haver negócio. As empresas não se vão tornar charities, não é? Não se vão tornar associações. Tem que haver negócio. E, portanto, aí é que é o foco, é onde é que estão as oportunidades de negócio. Sim, já agora nós já imaginamos que terem a coragem dos vossos alunos nas ondas de Carcavelos, certo? Não podiam estar mais bem localizados. Uma última pergunta, uma vez já estamos sobre a hora, eu não vejo aqui mais perguntas no chat. Nós temos várias indústrias que são indústrias potencialmente, que constituem oportunidades potenciais no domínio da bioeconomia e que são indústrias nas quais poderão proliferar uma série de novos negócios para uma nova economia verde, chamemos-lhe assim. Ricardo, referiste o mar. O que é que ambos, o que é que Filipe e Ricardo sugeriam como indústrias de futuro, mas de um futuro para esta década, já para este ano, apostas em setores que possam trazer alegrias à economia nacional, mas obviamente a um paradigma de economia verde? Talvez Filipe novamente para começar e depois fechamos com o Ricardo. Obrigado. Ou seja, indústrias onde nós achamos que faz sentido investir, é essa a pergunta. Exato, e onde a economia nacional poderá estar bem posicionada e as empresas portuguesas para crescer no futuro, mas para crescer dentro deste paradigma de economia verde, certamente na economia do mar, mas há algum outro setor ou algum outro nicho
em que acho que faz sentido investir no curto prazo, curto médio prazo? Olha, eu olhando muito só para Portugal diretamente, acho que há uma que é, e isto é muito óbvio, tive a sorte de ser a primeira a responder, que é o mar, não é? A indústria do mar e depois a do turismo, que não é uma indústria muito sustentável e tem muito caminho a traçar na sustentabilidade, não só ambiental, mas também social, na forma que também se tratam os colaboradores. O mar, porque é o pior desempenho de Portugal também na Agenda 2030, nos ODS, é onde nós estamos pior, é no ODS 14, e é uma indústria com tanto potencial e com tanto potencial de sustentabilidade que nós estamos claramente a deixar para trás. Depois o turismo e depois a indústria energética e da alimentação, que são indústrias em grande disrupção a nível mundial, mas também são as indústrias que têm sido mais lucrativas nos últimos anos e mais geradoras de valor económico, ambiental e social, e onde Portugal também pode investir, porque também tem recursos para o fazer, não é? E onde até já tem, principalmente na indústria energética, muito bom track record internacional. Claro, obrigado, Filipe. Ricardo, acrescentarias alguma coisa? Obrigado. Sim, eu acrescentaria a parte do sustainable fashion, não é? Portanto, está a haver uma transformação muito grande, e o BCSD está também, faz grande parte desta transformação, mas está a haver uma transformação muito grande na parte do sustainable fashion, da moda sustentável, que vai ser, e que Portugal tem condições, porque tem uma indústria muito, muito avançada. Por outro lado, noutro polo completamente diferente, a indústria do real estate. Portugal teve um boom de real estate e parte desse boom de real estate está ligado às condições naturais e às condições sociais de viver em Portugal. Acho que temos que capitalizar nisso, tornando os prédios e as indústrias e as habitações mais sustentáveis. Penso se na indústria da roupa estamos mais à frente, na indústria do real estate estamos a tratar pior os recursos que levam as pessoas a vir e juntar-se até nós, e temos aí uma grande oportunidade. Muito bem. Então, sem mais demoras, e mais uma vez agradecendo a todos a presença, em particular aqui ao nosso painel, ao Ricardo e à Filipa, que tão bem iluminaram a sessão, sem querer ser demasiado kitsch. Agradecendo também à equipa do BCST Portugal, despedindo-me e desejando àqueles que vão estar na segunda parte da sessão que tenham facilidade em se registar. Volto a lembrar que é preciso um novo registro. Agora para a sessão começa às 11h30, sobre a nova diretiva de verde diligência. Sem mais demoras, renovo os votos de bom ano, já que se trata de uma sessão sobre as tendências para o ano, mas prometo ser a última vez que nós desejamos bom ano no BCST Portugal a quem participa nos nossos eventos. Um abraço e até já. Obrigado, Filipe. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Obrigada.